tira de mim. E é exatamente porque Ele nos chama e se dá por nós, é que nós nos assentamos à mesa. Mas lembra lá em Provérbios 9, que a gente começou lendo, que Ele edificou essa casa, esse teto, sobre 7 pilares. E é aqui que a gente precisa preparar a sabedoria para que realmente esse ambiente da casa de Deus se concretize nas nossas vidas. E eu gostaria de ver essas 7 colunas. Rapidamente, eu gostaria que a gente pudesse ver alguns textos que descrevem quais são esses 7 pilares da sabedoria de Deus. Tá? Então, eu quero que você... A Francilma está com a Bíblia aí, Francilma? Abre em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Tá? São as 7 colunas da sabedoria de Deus. Josué, capítulo 1. Ó, enquanto a Francilma abre ali, em Josué, eu já vou ler aqui o verso 10 de Provérbios 9. A partir do verso 1. 1, 2 e 3. Pode ler. Pode ler. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Pode continuar. Desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Até o 6. Esforçar-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Amém. Então, o primeiro pilar da casa de Deus, da sabedoria de Deus, é você crer com fé na promessa de Deus. Porque essa promessa de Deus, quando ela vem acompanhada de fé, ela nos dá força e ela nos dá o quê? Ser forte e corajoso. Ela nos dá força e coragem. Muitas vezes a gente crê no sacrifício de Jesus. A gente crê que Ele morreu pelos nossos pecados, né? Que Ele nos perdoou. Mas ainda assim, em determinados momentos da vida, a gente não consegue vencer as barreiras da vida. A gente não consegue resistir às lutas, aos problemas, às tentações da vida. Porque o ambiente onde a sabedoria de Deus se manifesta, ele precisa ser um lugar permeado de fé. Uma fé na aliança do Pai, na palavra de Deus, no amor do Pai, que nos dá o quê? Coragem e força para continuar. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é um espírito de força. Ele é um espírito de poder, quando acompanhado de fé. Quando nós nos achegamos à palavra de Deus, à sabedoria de Deus, e nós cremos naquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito,
nós cremos naquilo que Deus é, naquilo que Deus faz. E nós cremos de todo o coração nisso. O que acontece? Nós erguemos um primeiro pilar. Para que toda essa sabedoria de Deus que confunde a mente humana, que confunde o sábio, se manifeste. Segunda coisa. Provérbios capítulo 9, verso 10. O temor do Senhor é a chave da sabedoria. E conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. O segundo pilar é o temor do Senhor. Quando nós reconhecemos quem Deus é, o seu poder, a sua onisciência, a sua divindade, o que é a divindade de Deus, né? Deus é o quê? Onipotente, onisciente e onipresente. Ou seja, Ele tudo sabe, tudo pode, tudo vê. Deus é Deus. E quando nós entendemos isso e cremos nisso, isso se chama o temor do Senhor. Nós tememos a Deus. Não no sentido de ter medo de Deus, mas nós sabemos que um dia nós vamos estar face a face com Ele. Porque Ele é um Deus pessoal. Ele não é uma força sem, como se diz, sem nome. Ele é onisciente. Deus tem consciência das coisas. Deus não é uma força qualquer. Deus é onipresente. Ele conhece todo o nosso interior. Ele sabe o que nós fazemos. Então isso, quando nós compreendemos a dimensão disso e que um dia nós vamos estar diante dele, isso nos dá temor. E esse é o princípio da sabedoria. Então nós estamos erguendo mais um pilar para que tudo aquilo que Jesus fez se concretize e se realmente materialize nas nossas vidas. Terceira coisa, mais um texto que eu quero ler, está aí em, deixa eu ver aqui, em João capítulo 14. Deixa aqui, ó, João capítulo 14. O segundo pilar, o terceiro pilar da sabedoria de Deus. Capítulo 14, no verso... deixa eu ver aqui, verso 16, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco, estará dentro de vós. O terceiro pilar é o Espírito Consolador de Deus. Ele está em nós, mas o mundo não o vê. É o Espírito que nos traz alívio e consolo nas horas difíceis, nas horas de luta, nas horas de tribulação, nas horas da prova. É o Espírito que vai trazer alívio, consolo aos nossos corações. Em Mateus capítulo 5, Jesus diz: olha, bem-aventurado todos aqueles que choram, porque serão consolados. Esse é o terceiro pilar da sabedoria de Deus. Quem se quebranta na presença dele, se aproxima dele. Muitas vezes as pessoas, não, eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados, que ele é o Filho de Deus, que ele é Deus, eu creio. Mas o coração é duro igual uma pedra. A pessoa não se quebranta, não se arrepende, não consegue sentir a dor do próximo, não consegue se sensibilizar, porque a alma perdeu a capacidade de se quebrantar, de chorar na presença de Deus. Por isso, o Espírito Santo, ele é o Consolador, né, que o mundo não conhece, porque
na sabedoria humana, o que que é? O que as pessoas dizem? Chorar é fraqueza, é coisa para maricas, né? No Brasil a gente fala isso. Homem não chora. É coisa de mulher, coisa de gente fraca. E, na verdade, é o contrário. Homem é aquele que chora. Homem é aquele que se sensibiliza com a dor do outro. E tem a capacidade de... Ele é tão homem que ele tem a capacidade de se mover em direção ao próximo. E sentir a dor do próximo e se doar ao próximo. Jesus chorou. Né? Ele viu a dor dos seus amigos, de Marta, de Maria, quando Lázaro havia morrido. E ele se sensibilizou. E ele chorou. Né? Quando ele estava angustiado lá no jardim do Getsêmani, ele suou sangue. Um estado extremamente angustiado e que só mesmo nesses momentos o Espírito Santo pode trazer consolo. Então, o terceiro pilar da sabedoria de Deus é você ter a capacidade de se arrepender, de se quebrantar, de permitir que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Né? Esse Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas é aquele Espírito que vai trazer ao seu coração um novo entendimento, um consolo, um alívio. Né? Isso é sabedoria de Deus. Quarto ponto da sabedoria de Deus é o entendimento. Entendimento nas coisas. Isso falta no mundo, gente. As pessoas, muitas vezes, elas são tão cheias de si que falta o entendimento para entender os seus próprios atos. Por isso, Davi, no Salmo 139, ele diz assim, olha, Senhor, sonda-me e conhece o meu coração, prova os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelos caminhos eternos. Davi está dizendo, olha, Senhor, eu preciso me conhecer melhor. Eu preciso que o Senhor me dê entendimento daquilo que se passa dentro do meu coração. Davi, um homem segundo o coração de Deus, está abrindo seu coração diante de Deus e dizendo, olha, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Né? Esquadrinha os meus pensamentos. Como que eu tenho vivido? O que eu tenho pensado? O que eu tenho sentido? Porque eu preciso de entendimento. Eu preciso entender como o Senhor entende. O profeta Isaías, ele disse, olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Porque os meus caminhos são mais elevados do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos são mais elevados do que os vossos pensamentos. Deus está dizendo exatamente isso. Que nós precisamos pedir sabedoria a Ele. Nós precisamos pedir que Deus clareie a nossa mente. Muitas vezes a gente não entende o que faz. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Né? Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. O próprio apóstolo Paulo falou isso. Por quê? Porque a sabedoria humana, ela muitas vezes é falha no seu entendimento. Mas Deus, Ele, através do Espírito Santo, através da própria palavra, sondando as nossas mentes e os nossos corações, nos traz entendimento daquilo que está dentro dos nossos corações, desses caminhos eternos que existem dentro de nós. E Ele pode nos transformar. Terceira coisa, aliás, quinto pilar é a razão. Né? Deus, Ele deu ao ser humano essa faculdade mental, essa capacidade de raciocinar. E Paulo, em Romanos, capítulo 1, deixa eu abrir aqui para vocês, eu gosto sempre de estar lendo a palavra para
Não ser a minha palavra, mas a palavra de Deus. Em Romanos capítulo 1, no verso 20, ele diz assim, olha, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Então a razão, ela também é um pilar da sabedoria de Deus. Se você está fazendo alguma coisa que humanamente falando não tem razão, é uma coisa absurda, toma cuidado. Toma cuidado porque Deus, ele se revela também na própria natureza, nas coisas naturais. E o contexto que Paulo está dizendo isso aqui, se você ler o capítulo 1 de Romanos, você vai ver que esse mundo está virado. Porque ele está falando da afeição natural de um homem e de uma mulher. Está falando da sexualidade. E é uma coisa que hoje em dia o ser humano enlouqueceu, literalmente. Perdeu a razão. Está faltando sabedoria de Deus. Então, não adianta. Não, eu creio em Jesus. Existem igrejas aí, não, eu creio em Jesus. E Deus é amor, Deus é perdão, Deus é misericórdia. Mas perderam a razão. E estão se inflamando homem com homem, mulher com mulher. Entende? Perdeu a razão. Pelas coisas visíveis que o homem pode compreender. Deus criou homem, Deus criou mulher. É o natural. É visível. E o ser humano perdeu isso. E a última coisa, aliás, a sexta coisa, terceiro pilar, o sexto pilar da sabedoria de Deus é o amor. Em 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo diz assim, 1 Coríntios, capítulo 13, no verso 9, 10 e 11, ele diz assim, olha, por enquanto, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Deus quer que a gente chegue a uma maturidade em sabedoria. E essa maturidade se chama amor. É quando nós entendemos que Deus projetou o ser humano, desenhou toda a sua criação para refletir a sua natureza, a sua essência. E a essência de Deus é o amor. Então, o ambiente da casa onde a sabedoria de Deus é manifesta é um ambiente de amor, de perdão, de confraternização, um ambiente de amor ao próximo, de ajuda, de amparo. É esse lugar aonde Deus quer que a gente se assente, para que a sabedoria dele se manifeste, para que o próprio Filho de Deus se manifeste. Tem que ter amor. Tem que ter compaixão pelo próximo. Isso é a essência de Deus. Isso é a essência da vida cristã com o próximo. E por último, a última pilar dessa casa, da sabedoria, é a santidade de Deus. Sem santidade é impossível ver a Deus. O que é santidade? É você ser separado para Deus. Aqui, a gente não é ser legalista. Olha, pode, não pode fazer isso, deve ou não deve fazer aquilo. Não, santidade é você ser separado para Deus. Aí, igual Paulo diz,
Eu posso todas as coisas, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por que nem tudo me convém? Porque eu sou separado para Deus. Porque eu tenho um propósito na minha vida. Qual é o meu propósito? Glorificar a Deus. Com o meu corpo. Com as minhas ações, com as minhas atitudes. É glorificar, é refletir a glória de Deus. Quando a gente ora o Pai Nosso, o que diz lá? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Aonde que o nome de Deus é santificado? Nas nossas vidas. Somos nós que santificamos o nome de Deus, né? Depois a gente ainda acrescenta, venha a nós o vosso reino. Ou seja, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, esse pilar da santidade, de você se entregar a Deus em resposta ao seu chamado, isso é separação para o ministério, para a vida espiritual. Isso é santidade. Aí a gente pode dizer como Paulo, eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu tenho discernimento daquilo que é certo, daquilo que é errado. Então, irmãos, a sabedoria, ela nos chama para jantar, né? Para nos alimentarmos dela. Né? E a sabedoria, como a gente começou dizendo, a sabedoria de Deus, ela é loucura para os homens. Deus escolheu as coisas insensatas, as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele escolheu as coisas que não são para aniquilar aquelas que são. E Deus fazendo tudo isso, preparando tudo isso, Ele estabeleceu 7 pilares. Esses 7 pilares que a gente acabou de dizer aqui. Então, se eu quero a sabedoria de Deus, eu preciso estabelecer ou levantar esses 7 pilares. Né? Deixa eu repetir aqui. Primeiro, força e coragem pela fé. Crer como Josué creu. Crer na promessa. Josué e Caleb, 2 homens apenas que saíram do Egito e entraram na Terra Prometida. Sabe por quê? Todos os outros 3 milhões de pessoas que saíram do Egito não entraram na Terra Prometida porque não creram na promessa. Simplesmente por isso. Porque não creram. Faltou fé. Né? E a fé, ela vence o mundo. A fé remove montanhas. A fé, ela gera força. Então esse é o primeiro pilar para você ter uma vida de comunhão com Jesus, com a sabedoria de Deus, do Pai.